Bom dia a todos. Sou Lívia, irei secretariar a 20ª, 48ª sessão da primeira turma Repsal, hoje, 8 de abril de 2021. Saúdo a todos os presentes advogados e peço a gentileza de manterem os seus microfones e câmeras desligados, aguardando a excelentíssima presidente da sessão convocá-los para realizar a sustentação oral de acordo com a inscrição. Essa sessão está sendo gravada, transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Primeira Região. Obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Lívia. Obrigada a todos os presentes, colegas, servidores, os ouvintes que estão nos vendo, e vamos dar início agora à sessão 348 da primeira turma recursal. Nessa sessão, iremos julgar processo da relatoria 2. Pela ordem de sustentação oral, eu queria apenas... Tem uma... Um detalhe, tem um processo da relatoria 3. É verdade, doutor Regis, é verdade. Me perdoe. Temos, então, vamos julgar processo da relatoria 2 e da relatoria 3. Muito bem. Tem uma inscrição aqui de sustentação oral, que é o processo 0002299982018 4013315, é o item 62 da minha sinopse. Ele é a segunda inscrição de sustentação oral. Esse processo eu converti em diligência. O advogado está presente, é o doutor Igor Guimarães. Doutor Igor está presente? Lívia, eu acho que ele não está no lobby, né? Ainda não. Bom, esse processo eu converti em diligência porque estavam faltando peças. Foi um processo migrado para o PJE e ele estava faltando peças, tinha até manifestação da parte autora nesse sentido. Então, eu dei um despacho devolvendo os autos ao juízo de origem, a fim de que regularizasse as peças faltantes do processo, conforme manifestação da parte autora após a migração dirigida ao juízo de origem, que ainda está pendente de apreciação pelo juízo de origem. De qualquer forma, o advogado, então, ouvindo, são algumas peças do recurso da parte autora. Então, a Caixa mesmo, ela juntou depois a cópia digitalizada no próprio autos. Então, para adiantar, se o advogado cumprir essa diligência, o que importa é que essas peças estejam nos autos. Então, é isso, o despacho já foi dado. Muito bem. Iniciando, então, as tentações orais, nós temos o primeiro processo da parte autora Agileno de Souza Silva, a advogada, doutor Marcos Carvalho. Doutor Marcos, é o item 4. É o item 4, doutor Regis. O número do processo. Espera aí, deixa eu ler aqui. É verdade. A planilha estava aberta. Pronto. O número do processo é o 100-284-165-2019 401-3315. A parte autora é Agileno de Souza Silva, doutor Marcos. Doutor Marcos está presente? Lívia também não está, ele também não está no lobby? Não. Bom, eu estou dando parcial provimento ao recurso da parte autora, mas como eu não estou dando provimento integral, se os colegas não se opuserem, chamo o próximo da sustentação oral e deixo esse para o final. Pode ser? Bem, o próximo é o item 1 da minha sinopse, a parte autora Edmário Gama Freitas, é o processo 000325526-2018 4013312. O advogado é doutor Marcelo Alves. Doutor Marcelo está presente? Bom dia, excelências. Bom dia, doutor Marcelo. Eu sou Carlos Eduardo, excelência. Sou também procurador do senhor Edmário. O pedido foi feito em nome do doutor Marcelo, que é meu sócio. Entendi. Fazer essa sustentação. O doutor tem procuração nos autos, né? Sim, excelência. Doutor, perdão, só não me lembro o nome do doutor? Carlos Eduardo. Doutor Carlos Eduardo, esse processo, eu verifiquei o seguinte,
A parte autora, ela pede que seja fixada a DER desde 2009. Seria Doutora... referente aos últimos... Só um minutinho. Entrou um outro advogado aqui. Quem é? Olá, bom dia. Eu acabei caindo da conexão. Pronto, tem um outro advogado aqui, doutor Jailson, né? Doutor Jailson, o senhor é desse processo que eu chamei agora? Eu sou do processo de dona Terezinha Mendes Queiroz, doutor. Pronto, eu vou pedir apenas o senhor que desligue a câmera e o áudio, porque fica melhor para a gente ouvir o advogado. Tudo bem, processo obrigado. que a gente está chamando. Pronto, obrigada, doutor Jair. Então, doutor Carlos, o que é que eu verifiquei? Nesse processo se pede atrasados desde 2009, não é isso? Doutora Lília, esse caso não é caso de rural, aposentadoria rural, Vossa Excelência, é o item 1, não é? É o item 1. Mas o que acontece? Ao analisar esse processo, eu verifiquei que ele está postulando o benefício desde 2009 e a ação foi ajuizada em 2018. Então, a gente teria ali, a causa superaria 60 salários mínimos na data do ajuizamento da ação, né? Então, o que eu gostaria de perguntar, como ia ter sustentação oral, até para agilizar, eu falei assim, não, então eu vou consultar ao advogado, se ele tiver poderes para renunciar ou não, ou se ele quiser algum prazo para conversar com a parte, porque isso não tem nada a ver com mérito, a gente pode julgar procedente ou improcedente, né? Isso não tem nada a ver com a questão de mérito, mas é a questão da competência. Então, para que o juizado seja competente, a causa tem que, deve haver uma renúncia, porque ela supera 60 salários mínimos na data do ajuizamento da ação. Então, se o advogado quiser um prazo para consultar a parte, eu defiro esse prazo para consultar quanto à questão da renúncia. Se já sabe da renúncia e quiser se manifestar agora, se manifeste. Mas é uma questão que realmente tem que ser preliminar. Entendo. Excelência, eu estou olhando no pedido E, de letra E, que diz que o que requer que o INSS seja condenado a pagar o benefício do autor de forma retroativa aos últimos 5 anos. Exatamente, mas veja que logo de seguida ele pede 13º, né? Então, tudo isso, somando, ele vai superar 60 salários mínimos na data do ajuizamento da ação. Então é isso, entendeu? Agora, deixar muito claro que a renúncia, se não houver renúncia, o processo vai para a vara civil da sucessão. Se houver renúncia, a gente passa a analisar e pode julgar favorável ou não, né? Porque isso não interfere no julgamento. Então é isso. Eu renuncio ao excedente do teto, Excelência, porque, em verdade, acho que expressei mal na petição, porque só seria mesmo até o teto do juizado, né? Na data do ajuizamento, né, doutor? Então, renuncia os valores que excedem a 60 salários mínimos na data do ajuizamento da ação. Não é isso? Seria retroativo só os 5 anos e o que exceder que seja tirado. O ajuizamento, acho que foi em 2019, não é isso? Uhum. Isso foi em 2019, é isso. Não, o ajuizamento foi em 2018. 2018. Maio de 2018, isso. Pronto. Então, feita a renúncia, fica registrado. Vamos passar ao julgamento com a palavra, doutor Carlos. Doutora Lília, pela proposta de voto da Vossa Excelência, não seria o caso de perguntar se precisa ou não? Não. Esse não. Não, tá bom. Desculpe. Com a palavra, doutor Carlos. Pois não, Excelência.
Excelências, o senhor Edmário, autor da presente ação, ele, nascido em zona rural de América Dourada, na região de Irecê, e morou muitos anos também em Lapão, também da região de Irecê. Sempre trabalhou na lavoura, né? Teve a sina de praticamente 100% das pessoas da sua época. O senhor Edmário está com 71 anos, então, naquela época, pobre, sem acesso à educação, tinha que trabalhar na roça desde a sua infância. Ele começou a trabalhar com seus pais, depois, perdendo os pais, constituiu sua família e sempre manteve na zona rural o seu sustento, o seu ganho. Ele trabalhou mais de 40 anos em regime de economia familiar. Conforme foi comprovado nos autos, inclusive, existe um contrato de comodato datado de 1990 e que só aí se comprova 18 anos de trabalho rural, além daquele período exigido para aposentadoria especial como trabalhador rural. Esse contrato consta dos autos. Fora esse trabalho, trabalhou como diarista também em outras fazendas, o que é muito comum. Ele apenas arrendou um lote de 2 hectares, e trabalhava também para outras pessoas na região, para receber através de diária. Somado a isso, são mais de 40 anos de trabalho rural. Tudo foi anexado aos autos, excelências, comprovando que a condição do senhor Edmário, a profissão do senhor Edmário era de lavrador, assim como as pessoas naquela região. Preenchidos os requisitos, entrou com pedido administrativo no INSS e, para surpresa, foi negado, sendo alegado falta de cumprimento do período da carência, do tempo de trabalho rural. Ora, o senhor Edmário não formou, não teve nenhuma outra profissão. Toda a sua vida foi baseada no trabalho na lavoura. Após a negativa do INSS, o senhor Edmário enfrentou problemas pessoais, o que retardou o ajuizamento da ação judicial. Veio o adoecimento de um filho com problemas sérios de diabetes, que terminou por falecer aos 23 anos. Depois veio o falecimento da sua esposa. E a própria limitação na instrução do autor dificultou. Somente algum tempo depois foi ajuizada a ação judicial, em que na audiência, anexada à peça inicial, foi juntado o processo administrativo do INSS, contendo todos os documentos, e todas as provas cabíveis. Relatarei ao final cada uma delas. No entanto, a sentença foi improcedente, excelência. Importante frisar que na própria audiência, o INSS propôs conceder a aposentadoria, mas que limitasse o pagamento retroativo apenas à data do ajuizamento da ação, o que não foi aceito. Então, o INSS termina reconhecendo o cumprimento do período de carência. Alguns documentos apresentados na inicial são questões incontroversas, são questões indubitavelmente comprobatórias do cumprimento do período, o único fato alegado. O que argumenta o juízo primeiro é que alguns documentos trazem a data atual, a data contemporânea, mas, por exemplo, na carteira de sindicato de trabalhador rural que foi anexada aos autos, Vossas Excelências podem perceber que não há espaço para a data da filiação, há espaço apenas para a data da expedição do documento. Então, se for requerida hoje a carteira de sindicato, vai sair com a data de hoje, não consta a data da filiação. Assim também, alega o magistrado que a certidão do cartório eleitoral, que a declaração da prefeitura declarando a residência no município de Lapão também são contemporâneas. São iguais documentos no sentido de que o autor, ora recorrente, ele não tem qualquer ingerência sobre a confecção desses documentos. Fica a cargo daqueles órgãos. E constam, obviamente, a data da expedição, mas
Se observar, Excelência, nas próprias matrículas dos filhos, ainda pequenos na época, consta a profissão de agricultor. Se observar a associação, o livro de início de uma associação, onde consta o nome do senhor Edmário, também consta como agricultor. Então, são documentos de datas muito remotas. Alega o magistrado, de uma forma até incômoda para o autor, que, estranhamente, não trouxe aos autos a certidão de casamento, onde constava que ele era comerciante. Primeiro, quem juntou o processo administrativo ao processo judicial foi o autor, contendo todos os documentos daquela ocasião. Somente não juntou a certidão de casamento em específico, porque, na ocasião do protocolo da ação judicial, a sua esposa já havia falecido há alguns anos. A ação foi ajuizada em maio de 2018. O estado civil dele era de viúvo, não era mais de casado, não fazia qualquer sentido juntar a certidão de casamento. O magistrado se prendeu ao fato da certidão de casamento e de uma alteração de endereço que coloca a cidade de Irecê, um único endereço. Irecê, não sei se Vossas Excelências conhecem a cidade, é uma cidade rural. O município de Irecê, o território é minúsculo. Na saída da cidade já são roças. Ainda que tivesse morado em Irecê, não queria dizer que ele não trabalhava em roça, porque milhares e milhares de pessoas de Irecê trabalham na roça, mas o autor não morou em Irecê. Todos os documentos comprovam isso. Morou em João Dourado, América Dourada, na zona rural, e em Lapão. Todos os documentos comprovam essa situação. Apenas um foi alterado para Irecê a partir da morte da esposa. Ele foi passar um tempo com o filho. O filho, sim, mora na cidade de Irecê, seu único filho. Ocorre que o juiz se prendeu a esse fato. Alega em depoimento, e também o depoimento do autor, houve inconsistência. Excelência, a gente tem um autor, como eu já disse, de 70 anos de idade, limitado em sua instrução por falta de educação escolar. Um trabalhador rural, quando consegue chegar aos 70 anos, ele chega bastante debilitado. O seu Edmário hoje, e eu conheço pessoalmente, posso dizer, é uma pessoa extremamente debilitada, com uma limitação. Então, é óbvio que um idoso de 70 anos, surrado pela vida, pode cometer algum deslize, mas todas as provas documentais que constam dos autos são mais críveis do que o próprio depoimento de um autor de 70 anos de idade na época da audiência. Hoje ele está com 71 anos. Então, a sentença, Excelência, ela desconsidera completamente as provas concretas, materiais trazidas aos autos e se prende a detalhes. Com todo respeito, desconstituir diversas provas por conta de um depoimento ou de uma alteração no endereço não é fazer justiça ao caso em apreço, Excelência. A testemunha, a sentença diz claramente que não estava à vontade para falar. Aí eu volto a perguntar, quem conhece a zona rural, pegar um cidadão nascido e criado na roça e colocar, com todo respeito a Vossas Excelências, mas colocar diante de uma autoridade como um juiz, não vai se sentir à vontade, vai se sentir constrangido, ainda mais sendo questionado o tempo todo, como deve ocorrer na audiência. Então, é óbvio que ele se sentiria um pouco fora do normal ou pouco à vontade, como diz expressamente a sentença. E aí diz, um dizia que plantou feijão, outro diz que plantou milho. Qualquer pessoa conhecedora da região de Irecê sabe que Irecê é a terra do feijão, mas feijão é cultivado durante 3 meses no ano. A cultura de Irecê é feijão, milho e mamona. Ninguém tem roça para plantar só feijão. O feijão só é 3 meses no ano. A mamona dura 2, 3 anos de cultivo, a mesma plantação. Milho são 120 dias. Então, até por questão de sobrevivência, todos plantam mais de uma cultura. Não há monocultura na região de Irecê. Milho, feijão e mamona.
isso é fato sabido por todos. Não poderia um agricultor sobreviver de uma cultura apenas 3 meses no ano. Na questão da carteira de trabalho, ele teve assinada por um breve período. Como nós sabemos, na entre-safra, ou períodos de seca muito grandes, as pessoas, uns vão para São Paulo, outros vão colher café em Minas Gerais, outros vão para o interior do Nordeste para corte de cana-de-açúcar, até a chuva voltar e voltar para seu trabalho. Mesmo assim, o tempo de trabalho de carteira assinada foi mínimo, como um auxiliar de cozinha, trabalhou em um restaurante durante um brevíssimo período, enquanto retornava o período chuvoso. Então, só para concluir, Excelência, a sentença diz que os documentos não são críveis, mas olha os documentos. Declaração do Sindicato de Trabalhador Rural de Lapão, comprovando a condição de trabalhador rural. Ficha de abertura em cartório. Ficha de título da certidão de cartório eleitoral, título eleitoral, carteira sindical, título da terra onde ele trabalhou, contrato de comodato, matrículas escolares dos filhos, abertura do livro de associação de igreja datado de muitos anos, algumas décadas, atestado de residência emitido pela Prefeitura de Lapão, todos apontam a profissão de agricultor e a residência no município de Lapão. Hoje o senhor Edmar está com 71 anos, em virtude das dificuldades financeiras, precisou retornar à sua vila de nascimento, Ipanema, de América Dourada, mora na zona rural, estava vendendo, Excelência, geladinho, sacolé, na porta da escola. Em virtude da pandemia, as aulas pararam, vive hoje de auxílio de amigos, da igreja que ele congrega e do filho. E com todas as venhas, Excelência, o Estado virou as costas para um trabalhador que não aguenta mais trabalhar os seus 71 anos, e o que a gente espera é que a Justiça ampare em seus direitos que são inegavelmente adquiridos. É o ponto Muito principal. Bem. Muito bem, obrigada, doutor Carlos. Obrigado. Esse processo, quando eu estava lendo o recurso, né, para trabalhar nele, me chamou a atenção o fato da parte autora ter dito que o INSS propôs acordo. A gente sabe que na conciliação e na mediação, uma das coisas que regem, né, a conciliação e mediação é o princípio da confidencialidade, e não é à toa que esse princípio está consagrado, né, no nosso Código de Processo Civil. Porque é um caso muito... e aí está a prova nesse processo. Eu li esse processo todo, analisei toda a documentação e não extraí dali condições para conceder o benefício da aposentadoria rural, postulada pela parte, né? A sentença está muito bem fundamentada. Eu até nem acrescentei algo mais por entender que não haveria necessidade, porque tudo está bem ali resumido pela juíza que fez a instrução, inclusive, né? Uma das provas, uma das testemunhas ouvidas foi o próprio comandante, né? Do contrato de comodato, portanto, o dono das terras foi ouvido também. E dali a juíza não conseguiu extrair, né? Nem das impressões pessoais, um convencimento favorável, e eu, por outro lado, as provas que foram apresentadas no processo também foram muito ou uma documentação muito recente, né? O próprio contrato de comodato, salvo engano, ele foi levado a registro no ano de próximo ao requerimento administrativo, né? Que foi em 2009. Então é isso, tá a transcrição da sentença, se Vossa Excelência quiserem eu posso ler aqui, se achar necessário, mas o entendimento é esse, mantendo a sentença. Esse é o meu voto. Como vota doutora Renata? Eu acompanho Vossa Excelência, como destacou, que foi bem instruído o processo e elidiu todas as dúvidas, então eu acompanho Vossa Excelência. Eu também acompanho Vossa Excelência. Eu acho que a sentença pontuou a questão das provas materiais que, em verdade,
não favorecem o pleito do autor e fragilizam e tornam ainda mais frágil todo o contexto probatório. Com a relatora. Muito bem. Então, a turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso. Muito obrigada, doutor Carlos. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor. Obrigada. Boa tarde. Bom dia. Boa tarde. É o hábito, né, doutor Regis? O próximo processo é o item 3 da minha sinopse. A parte autora é Terezinha Queiroz. O processo é o 1775-2020 4013302. Advogado, agora sim, é o doutor Jailson Filho. Doutor Jailson, bom dia. O senhor tem a palavra, são 15 minutos. Bom dia, ilustre relatora, bom dia aos demais relatores presentes na presente audiência, e bom dia aos ilustres advogados que acompanham a esta sessão. Prezados, trata-se de processo oriundo aqui da comarca de Campo Formoso, onde a trabalhadora rural, assegurada, dona Terezinha, reside e sempre residiu em Capim Grosso. Capim Grosso fica cerca de 130 quilômetros da seção onde ocorreu o Formoso. Excelência, dona Terezinha sempre trabalhou como coceira, como coceira do seu pai, né? Toda a vida o seu pai teve terra. Dona Terezinha nunca teve carteira assinada, como vocês podem comprovar aí na documentação carregada aos autos. E também para estar no processo administrativo. Certo? Após o óbito do seu pai, uma sucessão patrimonial. Nesta sucessão, dona Terezinha já ficou com a cota parte a qual lhe pertencia, ou seja, aquela cota parte que ela já vinha trabalhando em vida do seu pai, né? Em vida que o seu pai ainda estava entre nós. Naturalmente, com o óbito, passou para ela. Em audiência, a única coisa que pegou contrário à concessão do seu benefício, data máxima venda, né, foi o fato de constar, foi até uma surpresa, um espanto aqui para a dona Terezinha em audiência, constar que tem uma empresa em seu nome, tal empresa, se não me engano, no estado de São Paulo. Dona Terezinha nunca saiu de Capim Grosso, nunca saiu aqui da Bahia, e consta uma empresa em seu nome, porém essa empresa não tem repasses contributivos, não tem pagamento de impostos, enfim, foi algo totalmente obscuro que a gente não conseguiu desvendar, mas a gente sabe muito bem que, infelizmente, no nosso Brasil existe diversos tipos de fraude, né? Terceiros acabam pegando documentação de outras pessoas para abrir empresa, abrir contas, enfim, uma série de situações. Constou também o pagamento dela como autônoma para o INSS. Excelências, dona Terezinha, pessoa analfabeta, como vocês estão vendo no RG e anexo, ela foi para banquinha de revista, temendo chegar à sua idade para se aposentar, ela acabou emitindo um carnê e pagando. Ela pediu para o rapaz da revista emitir esse carnê como trabalhadora rural. Porém, ela não sabia que estava pagando ali um carnê como trabalhadora autônoma. Então, foi somente isso que aconteceu. Mas, como vocês estão vendo aí, não tem nada na carteira dela assinada, nunca trabalhou em nenhuma empresa. Então, é difícil você passar ao longo da sua vida sem trabalhar em nenhuma empresa. Algum meio de se sustentar tem que ter. Dona Terezinha não é pensionista, ela não era casada para ter um vínculo, dizer assim, não, meu marido que me sustentava também, não era. Então, algum tipo de renda a dona Terezinha tinha que ter. Então, como nunca trabalhou de forma formal, baseado na documentação carregada aos autos, restou devidamente comprovado que ela, de fato, foi trabalhadora rural. A testemunha em audiência afirmou veemente que dona Terezinha nunca se ausentou de Capim Grosso em nenhum período, que dona Terezinha nunca foi empresária, que dona Terezinha nunca teve empresa em seu nome. Refriso, dona Terezinha, pessoa analfabeta, não sabe ler, não sabe escrever. O depoimento tanto dela como da testemunha foram veementes que dona Terezinha trabalhou um período na terra do seu pai, como coceira, como usufrutuária,
Após o óbito do seu pai, ela continua trabalhando na mesma terra como proprietária, tanto é que tem documento carregado nas autos também. Então, o nosso intuito aqui, no presente recurso, é buscar a reforma da decisão da Tomás Mazena, do meu ponto de vista, poderia ter sido procedente, a ação de Dona Terezinha. Então, esse é o intuito do nosso recurso e pedimos pela reforma da decisão. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor. O processo também, eu estou mantendo a sentença, o juiz que fez a instrução, ele foi o próprio juiz que sentenciou, e eu acrescentei até na sentença algumas documentações que tinham nos autos, que realmente não são suficientes sequer para comprovar a própria qualidade do trabalhador rural em si, né? O que dirá 15 anos do tempo de carência. Citei ali a qualificação de trabalhador rural constante na certidão eleitoral, a própria certidão traz consignado que são dados meramente declaratórios, são dados meramente declarados pelo requerente, sem valor probatório. O termo de posse, juntado aos autos, é uma mera declaração passada a termo, que foi datada em 2015, mas só teve reconhecimento da firma em 2018. Há um recibo de venda de terras para a mãe da autora em 1958, e isso não comprova o trabalho rural da autora. Então, eu estou mantendo a sentença e negando provimento ao recurso da parte. Ok, muito obrigado. Esse é meu... Doutora Renata, como vota? Doutora Lília, não seria o caso de extinguir sem resolução do mérito, para permitir, se for o caso, uma nova examendação, na linha daquele precedente do STJ? Então, tem até um outro processo aqui, acho que é o próximo, que a parte no recurso fez esse pedido sucessivo, caso não fosse atendido, que extinguisse sem resolução de mérito. O entendimento aqui da turma em havendo instrução, o juiz já está pronto ali para julgar, né, porque houve a instrução. Então, seguir o entendimento da turma, que é o entendimento que eu compartilho, né? Não fico vencida nesse entendimento, já que toda a instrução foi feita. Então, é caso, sim, que é o que eu digo até no próximo recurso, de julgamento, seja de procedência ou seja de improcedência. E no caso aqui foi nesse sentido. Então, esse é o entendimento que o doutor Regis... Diga, doutora Renata. Não, então, Vossa Excelência entende que não é caso porque houve a instrução processual demonstrando justamente o contrário. Na verdade, exatamente, esse entendimento que nós adotamos. Essa questão já foi até discutida na composição anterior, que me parece que o próprio precedente do STJ teve instrução, né? Mas a turma consolidou o entendimento que eu acho mais acertado no sentido de que, em havendo toda a instrução do processo com a audiência, não cabe mais a extinção sem resolução de mérito, e sim o julgamento do mérito. Não, eu esclareço talvez meu entendimento. Eu acho que se está comprovado, mesmo em audiência, tem na vida audiência, de que a documentação era falha, mas que até as testemunhas eram boas, mas que não houve um acervo, um conjunto probatório documental bom, não há impedimento para se adotar o quanto decidido pelo STJ. Mas eu estou entendendo que nesse caso não foi bem assim. Na realidade, houve uma contraprova, porque há documentação em sentido contrário de que ela não é trabalhadora rural. Não é isso? Então, doutora Renata, olha, na sentença, isso para mim é irrelevante, né? O fato de ter chegado ao final de uma instrução, né, coletiva de testemunha e extinguir sem resolução de mérito, esse é um entendimento que eu não compartilho. E estou dizendo expressamente no voto seguinte, nesse processo seguinte, que houve pedido expresso da parte da parte autora no recurso. Então, doutor Regis, como eu acho, assim, eu tenho uma posição meio termo em relação aos dois posicionamentos. É o seguinte, eu acho que, como regra, se houve a instrução, deve chegar a uma sentença de julgamento de mérito, tá? Como regra, como a doutora Lília está colocando. Se teve documento, teve oitiva de testemunha, você chega à conclusão de que é procedente ou improcedente. Agora, há casos em que, por exemplo, o juiz deixa claro o seguinte: olha, em que pese a prova testemunhal tenha sido boa,
em que há casos em que consta isso textualmente, assim, em que tudo indique que a trabalhadora rural não posso julgar favorável em razão do entendimento constante na súmula 149, que exige início de prova documental. Aí, nesses casos, eu acho que pode-se sim extinguir sem exame de mérito seguindo o entendimento da STJ. Mas isso aí É isso que eu penso também. Mas é excepcional. É Quando o juiz casuístico, diz, né? É caso quando a o caso. juiz diz que, embora na sua convicção ele pareça ser trabalhador rural, não há elementos probatórios mínimos documentais afrontando a súmula 149. Só nesse caso. Agora, eu acho que esse caso aqui em questão está fora de cogitação, porque a prova documental, ao contrário dessa ideia de que não há lastro mínimo, ela, pelo contrário, ela não favorece o autor, porque essa coisa da existência da empresa, embora o doutor advogado diga que não é da autora, mas ele não trouxe nenhum elemento, um boletim de ocorrência dizendo, porque o mínimo que se faz assim, mesmo a pessoa que não sendo instruída, se agora ela está assistindo pela advogada, faz um boletim de ocorrência, faz uma contestação perante a Receita Federal da existência da empresa. Não há nada. O que existe hoje é uma empresa registrada em um dado momento. No CPF dela. Então, assim, eu acompanho a relatora e, em relação a essa discussão que é mais teórica, anterior, eu antecipo minha posição que, de regra, eu acompanho o entendimento da doutora Lília, que se houve instrução, a gente tem que chegar a uma conclusão de mérito para procedência ou imprecedente, só excepcionalmente quando o juiz deixa claro que apenas não julga favorável por conta de prova material, aí nesse caso fica possível sim. É exatamente assim que eu penso, doutor Regis. É exatamente assim. A única questão aí que o advogado pontuou que ela não é titular dessa empresa, ou seja, que ela não é sócia dessa empresa. É isso. Eu fiquei com um pouco de preocupação que a gente estaria prejudicando, né? E para uma pessoa humilde, né, que trabalha a dificuldade ainda é maior. Mas, enfim, existindo... eu não vou discordar nesse ponto, não, porque existe uma contraprova material da condição dela de rurícola. Exatamente. E ele não juntou nem grau de recurso justificando apenas uma alegação, mas não houve uma prova de que ela não é titular dessa empresa. Isso foi o fundamento da sentença. Então, assim, se tivesse havido algum tipo de discussão em torno disso, mas não houve. Teria que ter trazido em apelação, né? Alguma coisa nova, sei lá. Mas, assim, eu acompanho integralmente o voto da relatora. Eu vou acompanhar também. Muito bem, então, obrigada, doutor. A turma por unanimidade negou o provimento ao recurso da parte autora. Colegas, quanto a essa questão, vamos deixar para... como nesse caso não serviu, e me parece que é uma coisa muito caso a caso, né? Exatamente, quando isso surgir novamente, a gente traz essa questão à discussão. Até porque, doutora Lília, acho que a gente ficou numa divergência bem pontual. É só quando aqueles casos assim que o juiz deixou assim muito... deixou nítido o incômodo dele de não julgar favorável porque não tem início de prova material, mas que tudo indicava que a autora... Porque, assim, nesses casos, eu acho que vale a aplicação da decisão da STJ, porque na prática, às vezes, quanto menos documento a pessoa tem, às vezes é a pessoa que mais tem direito, que tem... É aquele pobre realmente que ficou isolado da vida urbana, das orientações, entendeu? Então, assim, eu acho que nesse caso vale a tentativa de uma... Sabe quando isso é muito comum? O trabalhador rural solteiro, que ele nunca casou, e a filha solteira também, assim, não tem nada no nome dele, tem 20 nenhum. A filha solteira ainda tem alguma coisa do pai, do irmão, do não sei o quê, mas ninguém aceita quase nada quando é o filho, o homem, o trabalhador rural solteiro. Se ele não tem nada no nome dele, é bem difícil. Pronto. Isso que o doutor Regis trouxe, eu até coloco em alguns votos, principalmente de salário maternidade rural, que o prazo da carência é menor, são só 10 meses, que o verdadeiro trabalhador rural, ele não vai se preocupar muito em documentar, né?
Então, nesses casos, assim, isso é exceção, verdade. acho que no final das contas a gente pensa do mesmo jeito. Os três aqui. Quando tiver esse caso, assim, que você olhar assim. Aí a gente volta a discutir, porque eu, assim, vou refletir no que os colegas falaram, mas eu confesso muito para vocês que, assim, movimentar toda uma máquina judiciária, você fazer toda uma instrução do processo, você está na frente, muitas vezes, do juiz, e ali, isso é até um dos fundamentos que a gente anula a sentença quando não tem audiência de instrução do rural, porque essa questão da audiência é muito importante, até para se esclarecer, veja, às vezes a parte tem um documento que ela nem junta porque acha que isso não é tão importante. Então, a audiência é fundamental. Então, o que a gente vê quando tudo isso é feito e, ao final, vamos extinguir sem resolução, eu já... Mas, de qualquer forma, vou refletir nas ponderações do colega, mas, assim, o entendimento é que, a princípio, é isso, de que não poderia. Mas vou levar, viu, doutor Regis, a reflexão. Uhum. Muito bem. E, assim, eu, inclusive, só fazendo um adendo, na época em que a seleção do STJ veio como repetitivo, eu achei, assim, quando devida vênia, não é uma coisa que eu concorde tanto, porque, assim, isso se a gente não tiver cautela com essa extinção sem exame de mérito, depois de um processo todo, isso torna um processo sem fim. Exatamente. Tem que ter cautela. Tem que ser uma coisa... Eu acho que aquele entendimento ali é excepcionalíssimo. Porque se começa... já tem o INSS, a pessoa tenta lá, não consegue, aí ela vem para a justiça, aí tenta, vem no final, tenta e começa de novo. E aí vai e começa de novo. E isso, assim, simplesmente não pode ser uma coisa assim, muito comum. Tem que ser exceção. Quando você diz assim, olha, esse caso específico, a parte não teve condições de... Assim, ficou evidente que é possível um algo mais, mas eu acho que é a exceção. De todo o julgamento do STJ, então, do repetitivo, porque se a gente transformar aquilo ali, quem vive, quem já foi para itinerante, quem é juiz de subseção, de juizado, sabe que ficar nisso, de não acabar o processo, é chover no molhado, ficar em eternas tentativas, aí vem uma testemunha mais bem instruída e não sei o quê. Então, assim, eu realmente estou um pouco reticente a isso, mas só em situações absolutamente excepcionais. Muito bem, é isso mesmo. Prosseguindo aqui, o último processo de sustentação oral inscrito é o item 2 da minha sinopse, a parte autora Veraci de Souza Matos, advogada Emily Oliveira, e o número do processo é o 100-3849-88-2020-401-3300. Doutora Emily, presente? Presente. Bom dia, doutora. Bom dia, doutora. Com a palavra. Inicialmente, bom dia a todos, meus cumprimentos e saudações à doutora Renata, doutor Regis, doutora Lília e aos demais que se fazem aqui presentes. O recurso em apreço trata-se de um recurso interposto pela parte autora, a senhora Veraci de Souza, em face da sentença de mérito que deu improcedência ao seu pleito de aposentadoria na qualidade de trabalhadora rural. Em nosso recurso, fazemos 2 pedidos. Que seja reformada a sentença e seja concedido o pleito inicial de aposentadoria por idade na qualidade de trabalhadora rural, e o outro, que estava sendo pauta de julgamento, discussão, que é a anulação da sentença e a resolução sem resolução de mérito, porque a própria sentença... nos próprios autos da sentença, a nobre julgadora informa que não houve o reconhecimento da atividade rurícola o período anterior a 2014, por entender a ausência de início de prova material. Pois bem, a senhora Veraci, conforme a própria prova testemunhal produzida, sempre trabalhou na lavoura, tendo tido alguns períodos intercalados em que trabalhou tanto na qualidade de empregada doméstica, nos estados de São Paulo e na cidade de Salvador, Bahia, que esses períodos não somam 43 meses, são períodos entre 1990, finalizado em 2006, e alguns períodos de 2010 a 2014, que trabalhou na usina Aliança, pertencente ao município de Amélia Rodrigues, na qualidade de trabalhadora rural, conforme sua carteira assinada disposta nos documentos
acostados com a inicial e no procedimento administrativo. Em sede de sentença, a magistrada ela não reconheceu o período disposto na CTPS de outubro de 2010 a 2013 como trabalhadora rural na usina Aliança. Reconheceu apenas como prova documental a declaração de aptidão do PRONAF de 2014, fichas de consultas médicas emitidas pelo município de Terra Nova de 2013 e 2016 e a ata da Assembleia de Assentamento de 2016. A prova testemunhal não foi contraditória, conforme se observa da mídia acostada aos autos. Informaram que a autora trabalha há mais de 20 anos como lavradora. Uma das suas testemunhas é uma pessoa analfabeta que recentemente teve o seu benefício concedido judicialmente. Muitos deles, até a própria dona Veraci, não compreende muito bem algumas perguntas, tanto que quando questionado pela magistrada se ela laborava na qualidade de trabalhadora rural e já teve carteira assinada, ela disse que não, sendo que a própria CTPS dela prova que ela, no período de 2010 a 2013, ela trabalhou na qualidade de trabalhadora rural com CTPS assinada na usina açucareira Aliança. Então, outro ponto que é discutido no recurso é que os períodos que ela trabalhou na qualidade de empregada doméstica são períodos intercalados e períodos entre safra, que é justamente o que ela pontua em sua declaração e está disposto na sentença, que ela disse que ficava alguns períodos trabalhando como empregada doméstica, nesses anos de 90 a 2006, e depois retornava para a roça. Esses períodos são, no máximo, 4 a 6 meses, é justamente o período entre safra, e conforme o entendimento do STJ, as atividades, mesmo que urbana, nesses períodos entre safra, não descaracteriza a qualidade de trabalhadora rural do segurado. E vale ressaltar que a atividade econômica principal da autora era trabalhadora rural, tem certidões, atestados de matrícula dos seus filhos, sempre na zona rural. A prova oral produzida, ela não foi contraditória, só se limitou a responder as perguntas que foram feitas, tanto pelo magistrado quanto pelo procurador do INSS e o próprio advogado que estava representando a dona Veraci. Diante da produção oral que corroborou as provas apresentadas, a autora ela teve, sim, alguns vínculos urbanos, vínculos esse entre os períodos entre safra, porque o labor na roça, principalmente aqui na região da Bahia, nem sempre é produtivo para quem não tem recurso financeiro para manter a questão de irrigação. Por isso, faz com que alguns trabalhadores rurais tenham que ter essas atividades urbanas esporádicas nesse período, ou trabalhe como cortadora de cana, que era o caso dela durante alguns anos, em usinas ou para outros proprietários de terra. Dessa forma, conforme o próprio entendimento da TNU disposto na sentença, não é necessário que o início de prova material corrobore todo o período de carência necessário para a concessão da aposentadoria. Sendo assim, conforme o entendimento do próprio STJ, a eficácia probatória de uma prova material, ela pode ser posterior à sua data de emissão, quanto anterior, desde que aparado por robusta prova testemunhal. E o cerne da questão é que a prova testemunhal dela foi produzida e não houve contradição entre a prova testemunhal, entre a declaração, o depoimento da autora, nem a prova documental. Só que, mesmo assim, a magistrada ela entendeu que o período de comprovado seria apenas de 2014, que foi a única prova que ela aceitou, desconsiderando a anotação da CTPS. Dessa forma, ela não concedeu a aposentadoria rural por carência de início de prova material. Sendo assim, foi requerido em sede recursal, inicialmente, a reforma da sentença para que houvesse a concessão da aposentadoria por idade da autora Veraci, e caso não fosse o entendimento dessa turma, e diante das provas produzidas, e que a prova testemunhal, da qualidade da prova testemunhal produzida,
e da própria sentença informar que não reconheceu o período anterior a 2014, que fosse reformada a sentença e fosse extinto o processo sem resolução de mérito, conforme o próprio entendimento do STJ. Nesses termos, pede deferimento. Muito bem. Obrigada, Doutora Lídia, a senhora pode me repetir o número do processo, por favor? Posso. É o item 2, viu, doutor Regis? É o 100, 38, 49, 88, 2020, 401, 3300. Ok. Muito bem. Eu estou mantendo aqui a sentença. O juiz que fez a audiência de instrução foi o mesmo que sentenciou. E consta da sentença o seguinte: a parte autora implementou o requisito relativo à idade, mas não demonstrou efetivo exercício da atividade rural no período de carência. Vale lembrar que são 15 anos a carência, a parte autora implementou a idade em 22 de fevereiro de 2013 e requereu o benefício em 2 de janeiro de 2017. Muito bem, retornando para a sentença, o juiz diz o seguinte: não consta da profissão, a parte autora não apresentou documentos que comprovem a condição de trabalhador rural, aptos a demonstrar o preenchimento da carência. Não consta a profissão rural da autora em documentos mais antigos. Os documentos que indicam a profissão de lavradora se iniciam em 2014, a exemplo do PRONAF e de ficha de saúde do SUS. Por outro lado, constam as anotações de atividade urbana na CTPS, como empregada doméstica, entre 1990 e 2002, entre 2005 e 2006. Em depoimento pessoal, a autora afirmou que, por toda a vida, foi trabalhadora rural, mas intercalou com períodos em que trabalhou como doméstica em casa de família na cidade de São Paulo e de Salvador. Disse que passava alguns meses e retornava para a roça. Disse que já trabalhou em plantio de cana-de-açúcar para a usina Aliança sem carteira assinada. Há cerca de 6 anos, a autora relatou que reside em terra de assentamento, onde exerce labor rural. As testemunhas limitaram-se a declarar que conhece a autora há mais de 20 anos e ela é lavradora no município de Santo Amaro, Bahia. Embora seja prescindível a demonstração que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício, conforme entendimento, simulado pela TNU, é necessário que se apresente um início razoável de prova material, por exigência prevista na Lei 8.213, o que não ocorreu no caso vertente, razão pela qual o seu pleito não merece ser acolhido. Não ficou comprovado o preenchimento de carência para atividade de segurado especial rural, devido à ausência de documentos pessoais antigos da autora, anteriores, contemporâneos aos fatos alegados, que indicassem labor rural, sendo a própria documental, a partir de 2014, rente a um ADER de 10 de fevereiro de 2017. Posto isso, julgo improcedente o pedido. Eu acrescento dizendo o seguinte, que há vínculos urbanos na carteira de trabalho da autora, anexados como arrumadeira, em 1990, empregada doméstica, em 1997, empregada doméstica de 1º de agosto de 2001 a 8 de abril de 2002, empregada doméstica de 1º de dezembro de 2002 a 9 de abril de 2003, e empregada doméstica de 18 de outubro de 2005 a 18 de junho de 2006. Há registro na carteira de trabalho em 18 de 10 de 2010 a 30 de março de 2011, como de trabalho rural. Há outro vínculo inelegível na carteira com data de saída em 2012, prestado para a União Industrial Açúcar. Há registro de trabalho rural para a referida empresa com data de admissão em 26 de outubro de 2012 a 2018. Há nos autos uma ata de assembleia datada de 2017, ficha de saúde, onde consta a qualificação da autora como rural, datadas do ano 2013 e 2014, declaração de aptidão ao PRONAF com data de emissão 2014, endereço urbano na base de dados da Receita Federal, na Travessa Moreira Filho, 109 Pernambués, Salvador, e endereço rural de conta de luz. Com efeito, a instrução probatória constante do feito não demonstra o efetivo exercício de labor rural pelo tempo necessário à carência exigida, qual seja 15 anos. Não é o caso de se deferir o pedido sucessivo de extinção do feito sem resolução de mérito, pois fim da instrução com a realização de audiência, inclusive, estando o processo em condições de julgamento, é o caso de julgamento do mérito da demanda, com o reconhecimento da improcedência do pedido. Então, eu estou negando o provimento ao recurso da parte autora. Esse é o meu voto. Como vota, doutora Renata?
Doutora Lilian, eu entendi que a autora tem comprovação de trabalho rural também. Não seria o caso de conceder a aposentadoria híbrida? Ela não tem os requisitos para concessão? Doutora Renata, veja só, isso não é um pedido dela, ela pede uma aposentadoria rural. O tempo de aposentadoria urbano é muito pouco, se você for ver assim, somando, são espaços, né? Então, assim, eu confesso então, a doutora que não fiz essa análise, não. E também tem que ver a idade dela, teria né? Teria que contar o período, que de urbano eu acho que ela comprova aí de 2010 a 2000 e... Não, esse aí é rural, doutor Regis. De rural, de 2010, seria de 2010 em diante, né? Até a data da propositura da ação, vamos supor. Aí, que ano. Mas eu acho que realmente não vai dar juntar os 15 anos se somar com o período de trabalho urbano. Porque o período de trabalho urbano dela, na verdade, eu acho que descaracteriza a condição de rural dela anterior a 2010. Isso aí eu acho que não tem dúvida, porque não era... embora sejam registros de carteira de trabalho curto, mas são constantes durante esse período aí de 90 até 2006, mais ou menos. E aí só tem início de prova material de exercício de trabalho rural a partir de 2010. A princípio, eu acho que em tese, se a gente fosse entrar nessa análise da aposentadoria híbrida, mesmo que ela tenha idade, eu acho que ela não vai conseguir os 15 anos. Mas a partir de 2010 ela não trabalhou como rural? Pois é, de 2010 até 2018, dá uns 8 anos. Mas o período anterior, ela não disse que intercalou o trabalho urbano com o rural? Mas aí eu não concordo, porque, assim, do meu voto é que ela não comprovou de jeito nenhum, porque para mim ela estava em atividade eminentemente urbana de 90 até 2006. Mas foi contínuo ou foram períodos de um ano, no máximo, 6 meses? Porque aí, no caso, daria para intercalar. Sempre a mesma atividade doméstica. Eram vínculos pequenos, mas a gente sabe como é que funciona essa questão do trabalho doméstico, muitas vezes não registrado. E em cidades, assim, eu acho um pouco crível isso de quem exerce atividade doméstica em uma cidade como São Paulo ou Salvador, que ela vai voltar nos períodos de emprestar para plantar na roça. É mais provável, e não há prova em sentido contrário, que ela, quando não está com vínculo empregatício, faça faxinas, esse tipo de coisa. Acho que não há elementos nenhum de prova. E ela teve terra destinada a ela nesse só nos processo últimos 6 anos, pelo que eu entendi. Não é isso, doutora Lívia? Deixa eu pegar aqui novamente. Está no voto, doutora Renata, inclusive a data do PRONAF foi a partir de 2014. A primeira pergunta, ela já tem 60 anos? Então, a idade dela, ela é de 1958, né? Tanto é que ela, em 55, ela fez... Em 2013, ela completou 55 anos. Então, em 2018, ela fez 60 anos. Então, a princípio, a idade, sim. Mas eu não vejo como somar. Para mim, aqui, a prova da atividade rural poderia ser considerada a partir de 2010. É o que há nos autos. 2010 a 2018, daria 8 anos. E o restante não dá 7 anos de atividade urbana. Não há prova documental da atividade rural de intercalada atrás. Há só prova de exercício de atividade urbana. É isso. Não tem nenhuma evidência de que ela Pelo trabalhava menos em urbano e em rural, como advogada. Não há nenhum documento aqui, pelo menos o que foi citado do juiz, pela juíza. Não, eu olhei toda a documentação. Inclusive, não tem nada. Então, porque tinha que ter alguma evidência, né? De que ela... Evidência que eu digo assim, certidão de nascimento de filhos nesse período. Exatamente. Que nós compra de insumos rurais, residência comprovada nessa região. Algum elemento que nesse período anterior ela esteve... Pelo contrário, há só provas de períodos intercalados de atividade doméstica. De empregada. Então, eu acompanho. Agora, lembrando, assim, que no voto eu não fiz a análise da aposentadoria híbrida, isso não foi nem pedido pela parte autora. Mas isso a gente poderia analisar, porque o melhor benefício a gente tem que dar, né? E tá hoje no novo decreto. Mas doutora como Renata, não tem prova, então... Veja só, até poderia, isso a gente faz, às vezes, quando chama a atenção muito evidente. Mas eu confesso que não é o caso. O trabalho do advogado também.
né? Então, assim, a gente pode fazer isso, deve, quando se extrai ficar muito, fica na- muito evidente, né? Mas como não há prova, né, de que ela fez o trabalho intercalado, então eu acompanho Vossa Excelência. Eu também Muito bem. acompanho. Muito bem, a turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso da parte autora. Muito obrigada, doutora Emily. Bom dia a todos, obrigada. Bom dia. Eu vi que Lívia me mandou uma mensagem aqui dizendo que a primeira sustentação oral, né, inscrita, o advogado já está presente, então eu vou chamar aqui, o item 4 da minha sinopse, a parte autora Agileno de Souza Silva, advogado doutor Marcos Carvalho, e o número do processo é o 100 2841 65 2019 401 3315. Doutor Marcos? Lívia, ele chegou e saiu, foi, do lobby? Doutora, ele está aí. Não saiu, não. Não saiu, não? Doutor Marcos, por favor, presente. Ele deve estar conectado, mas distante do computador, né? Deve Possa ser. ser. Então Bom, vamos seguir. Vamos seguir. É a última sustentação oral. Vamos seguir, então, nos julgamentos, né? Muito bem. Vamos prosseguir. Eu não tenho nenhuma alteração a ser feita na sinopse. Então, doutora, fica registrado aquele, né? Porque esse que ele pediu, Vossa Excelência julgou, deu parcial provimento, e aí. Na verdade, eu ia chamar o julgamento, porque lembra aquela discussão que tivemos, se daremos pedido com preferência ou não? Então, assim, por isso que eu já estou entrando logo para o julgamento. Pronto, vamos para o julgamento, então. Pronto. Quem abre os destaques? Doutora Renata? Eu não tenho destaque. Doutor Regis? Eu tenho no item 61. Deixa eu abrir aqui. Vou localizar aqui. É só uma questão pontual. Deixa eu esclarecer isso aqui. Peraí. Opa, só um segundo, por gentileza. Não, tranquilo. Eu vou aproveitar, vou desligar aqui um alarme que está tocando, mas eu estou escutando. Sim. Doutora Lília, peraí, estou chegando nele. Como eu não sei o número do processo... Eu já sei até essa questão, doutor Regis. Eu não sei se passa pela questão do vigia, né? Não, vigia não. Vigia ficou muito tranquilo, seguiu inclusive aquela discussão que a gente teve na sessão passada. Então, é da limpeza, né? É da limpeza, porque é o seguinte... Do lixo, doutor Regis. Do lixo, porque assim, eu concordo também que quem faz serviço por exemplo, de gari, que mexe com lixo, quem mexe com lixo hospitalar, que foi o que Vossa Excelência citou aqui no 2.3, no decreto em termos de equiparação, eu acredito que sim, que eu concordo que seja atividade especial isso aí. Mas nesse caso, ele exercia serviços gerais dentro de uma empresa de automóveis. Então, assim, se a gente considerar isso como atividade especial, qualquer pessoa que faz a limpeza de um prédio ou de uma empresa, ele vai estar fazendo serviço especial, porque dentro da limpeza está a coleta do lixo que ele limpa. Então, esse é o meu questionamento. Entendi. Eu acredito que esse período de 86 a 96 não pode ser considerado como atividade especial, porque Reconvel, recôncavo veículos, de 86 a 96. É só esse meu questionamento, entendi, pela questão do precedente. Porque entendi, eu concordo, gari, sem sombra de dúvida. Pessoas que fazem coleta de lixo em hospitais, em clínicas, porque aí o lixo... Em qualquer ambiente que você faça serviços gerais, que você toque lixo e que o lixo seja tóxico, por exemplo, em usina nuclear, em empresas que têm... qualquer atividade hospitalar ou de clínica, ou por exemplo, em empresas que tenham material cancerígeno, qualquer coisa que o lixo importe em risco acentuado. Agora, o lixo
normal de um serviço geral de dentro de uma empresa de veículo, eu realmente não vejo como, porque senão a gente abriria um precedente para qualquer pessoa que faz serviço geral, ela vai coletar lixo. Tudo bem. Muito bem pontuado essa colocação de Vossa Excelência, doutor Regis, porque eu acho que realmente isso é um caso da gente trazer a discussão mesmo e firmar um posicionamento. Né? Até, assim... O item é o 61, não é isso? O 61. É o item 7 do item 61. E eu confesso, assim, que não abri para destaque porque realmente eu penso exatamente como está ali, porque é manipulação de lixo, entendeu? Mas compreendo isso agora, o que Vossa Excelência está trazendo, mas ainda assim, doutor Regis, eu acho que está no perfil profissiográfico que ele manipula lixo, entendeu? Então, eu acho que essa questão de abrir precedentes, certamente, porque o gari não necessariamente ele vai... O gari a gente reconhece a especialidade, né? E ele manipula todo tipo de lixo. Todo tipo de lixo. Todo tipo de lixo, não necessariamente. Ele não pode se furtar a limpar qualquer coisa, é diferente. Que pode ter na rua, ele pode, não sei o quê. Agora, sim, o gari, o coletador das empresas de lixo, por exemplo, que pega o lixo nas casas, esse aí também eu acho que é inconteste. A questão é, o simples fato de você passar, por exemplo, ele era serviços gerais, ele limpava o chão, ele fazia não sei o quê, e coletava o lixo. Aí eu penso assim, se for assim, até um empregado doméstico que está dentro da casa, ele limpa a casa e pega o lixo e vai levar para o lixeiro. O funcionário do condomínio que faz o serviço geral, serviços gerais, ele limpa o chão e no final do dia ele passa e pega as caixinhas de lixo do condomínio e leva para o depósito central do condomínio. Isso também coisa. Ou seja, partindo dessa premissa, todas as pessoas passarão a ser caracterizadas como serviço especial. Toda e qualquer pessoa que faça serviço geral. É verdade, muito bem pontuado, porque por esse entendimento, né, que eu estou trazendo, como ficou caracterizado, que ele manipula o lixo da empresa para a qual ele presta serviços, e isso ali a gente, né, no voto tem a equiparação de como especial, abriria margem a isso mesmo, doutor Regis. Abriria. Eu realmente confesso para Vossa Excelência que eu não concordo com essa posição por conta disso, até porque, assim, quando Vossa Excelência cita assim, no particular, o decreto 53.813/3164, respectivamente considerava como especial a atividade exercida em contato com materiais infectocontagiantes, trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais infectocontagiantes, assistência médica, odontológica, hospitalar, outras atividades afins. Trabalhos em que haja contato permanente com doenças ou materiais infectocontagiantes, atividades discriminatórias, tal, técnicos de laboratório, dentistas ou enfermeiros. Então, qual é o alargamento jurisprudencial que você fez disso? Que não são necessariamente essas atividades, mas há todas que tenham relação com isso, atividades afins. Agora, ele trabalhava fazendo tipicamente o trabalho de serviços gerais numa empresa de venda de veículos. Eu não vejo como caracterizar isso como atividade especial. Entendi a colocação. E a questão é essa, né, doutor Renato? Como a Vossa Excelência pensa? Porque o que o doutor Regis está trazendo, realmente, até o empregado doméstico, né? É verdade. Então, é uma coisa que o gari seria diferente, porque ele está submetido a qualquer lixo, né? Qualquer lixo. Então, como ele está submetido a qualquer lixo, ele entra nessa coisa. Ele tem a possibilidade de contato com o material infecto-contagioso, ainda mais no Brasil, que nós sabemos que não existe coleta seletiva. Eu encontrei aqui até julgadas o TST, aí abre aspas aqui, um desses votos, né? O tema está pacificado pelo item 2 da OJ 04/CBDI1, quando pontua, abre aspas, que a limpeza em residências e escritórios e a respectiva coleta de lixo não podem ser consideradas atividades insalubres, ainda que constatadas por laudo pericial, porque não se encontram dentre as classificadas como lixo urbano na portaria do Ministério do Trabalho. Evidentemente que isso não é o caso, mas assim, dá uma pista, né, se não há caso de pagar adicional de insalubridade, é verdade. Eu acho que a ponderação merece realmente
Então, porque senão, olha, gente, a partir de agora... Não, abre para tudo, né? Fica muito... E a gente pode até falar, não abre para domiciliar, só para... Aí fica também gama de legislador, né? Vai chegar, exatamente, Não pode. Vai chegar um nível de subjetividade muito, muito grande. Não, tem razão, doutor Regis, eu vou retirar. E, então, o entendimento permanece da turma no sentido de que em atividades infecto-contagiosas, e GARI, evidentemente, né? E não só infecto-contagiosas, como também tóxicas. Qualquer atividade que o contato com o lixo o lixeiro, um risco né? excepcional, que o Perfeito. lixo traga um risco excepcional, aí tudo bem. Qualquer atividade, o raciocínio qualquer atividade que o contato com o lixo traga um risco excepcional. Mais uma vez, voltamos para a questão do casuístico, né? Então, por exemplo, neste caso, que a empresa é uma empresa de veículos, a gente não consegue extrair dali um lixo tóxico. Né? Mas se fosse uma outra empresa que tivesse como um objetivo principal... Minerais tóxicos, hospitalares, ou lixo comum aberto a tudo, que aí é a situação do GARI, aí ele realmente está sujeito a tudo. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, porque com isso aqui, são 10 anos... Recontar, eu vou ter que recontar, eu vou adiar, exatamente. E aí trago na próxima sessão. Ok. No mais, eu acompanho na íntegra a sinopse do vosso excelência. Tudo bem. Eu declaro, então, julgados, processo da relatoria 2. Lívia, esse é virtual, viu, Lívia? Esse aqui é virtual. É o item 61. Foi adiado, é isso? Esse foi adiado. Então, assim, resumindo para a sessão da relatoria 2, Lívia, todos conforme a sinopse, esse 61 é adiado e o Jorge já encaminhou a lista dos adiados do PJE e virtual, certo? E só para a gente não esquecer... Eu tô lembrada? Porque, na verdade, tem um não, viu, doutor Regis? Esse item que eu estou trazendo, ele estava na minha sinopse, mas houve um equívoco de pedido de adiamento. É um embargo de declaração de matéria bem tranquila, de terça e férias. Eu vi. Eu não tenho oposição, não. Eu que abro os destaques, né? Então, eu declaro julgado o processo da relatoria 3 também. Colegas, mais alguma questão de sessão? Podemos encerrar? Sim, lembrando. Eu não tenho destaque da ata da sessão anterior. Algum colega tem? Não, também não. Então, homologada, viu, Lívia, a ata da sessão anterior. Muito bem. Até uma sugestão para Vossa Excelência, para não correr o risco de esquecer, sempre começar por isso. É verdade. Declarar aberto e indagar os colegas, né? Porque aí já não corre o risco de esquecer. Ô, doutor Regis, a questão é lembrar de que sempre... Se eu lembrar, eu lembro a Vossa Excelência, por favor. Certo? Muito bem, obrigada. Então, eu declaro encerrada a sessão 348 da primeira turma. Lívia, se você puder parar a gravação. Doutora, eu queria agradecer. Eu queria só agradecer a João, a Carmen, que está aqui presente, a você, Lívia, aos colegas e a todos os ouvintes. Diga, Lívia. Com relação a esse processo do doutor Regis, qual é o processo? É do PJE? Já tá na pauta, o senhor sabe? Ele está na pauta, mas eu olho aqui o número para vocês. O que Lívia deve estar perguntando é se ele foi incluído na relação de julgamento da sessão de hoje. Foi, mas eu vou te dizer o número só para não... Só para confirmar antes de fechar. Não ter nenhum equívoco, só um instante. Só passar o número para você, peraí. Cadê aqui? Ele é o processo número... Tá abrindo aqui. Lívia, olha, ele é o... Posso dizer? É o processo 100 1138, dígito 57, 2018, 401-3308, recorrente Fazenda Nacional, recorrido Sandra Maria Fontes de Oliveira Silva, embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Obrigada, doutor Regis. Ok, é só isso. Então, pronto. Podemos encerrar a gravação. A gravação. Só um instante.